Bora resolver a questão 73 da primeira fase da FUVEST 2023? Vamos lá? Vamos ao enunciado. Combustíveis fósseis, como diesel, contêm em sua composição uma fração de enxofre. Durante o processo de combustão, o enxofre é convertido em SO2, tornando-se um poluente ambiental. Em postos de combustível, normalmente são comercializados dois tipos de diesel: o diesel S10 e o diesel S500. O primeiro contém 10 ppm, 10 partes por milhão, de enxofre, e o segundo, 500 ppm de enxofre. Considere que na combustão do diesel, todo o enxofre seja convertido em SO2, conforme a reação a seguir: enxofre sólido mais O2 gasoso, produzindo SO2 gasoso. Nesse caso, a diferença de massa de SO2 emitido para a atmosfera por quilograma de diesel, quando cada um dos dois tipos é queimado, é D. Então, vamos pensar um pouquinho, gente. O que essa questão envolve? Essa questão é muito interessante. Ela envolve concentração de soluções, porque eu preciso entender o que é esse ppm, partes por milhão. Ela envolve reação química e ela envolve estequiometria. Mas a questão traz um NOT e a DOT, então deve ter grande importância. Olha lá: massas molares do oxigênio 16, enxofre 32. Ótimo. E 1 ppm de enxofre equivale a 1 miligrama de enxofre por quilograma de diesel. Bom, então agora eu já começo a entender. Quem é o diesel 10? É o diesel de concentração em enxofre 10 ppm. O que significa isso? 10 miligramas de enxofre por quilograma de diesel. Correto? Diesel 500 tem concentração 500 ppm. O que significa isso? 500 miligramas de enxofre por quilograma de diesel. O que o exercício quer de nós? Ele pediu, nesse caso, a diferença de massa de SO2 emitido para a atmosfera por quilograma de diesel. Quando cada um dos dois tipos de enxofre é queimado, é. Eu quero a quantidade de SO2 que um emite mais que o outro. Diesel 500 mais do que o diesel 10. Então, venha cá. Vamos fazer a diferença na quantidade de enxofre que existe entre o diesel 500 e diesel 10 para cada quilo de diesel, não é? Em cada quilo de diesel, diesel 10 tem 10 miligramas. Diesel 500, 500 miligramas. Então, a diferença vai ser 500 menos 10, que vai dar 490 miligramas a mais de enxofre por quilograma de diesel. E é essa diferença aqui de enxofre que eu quero saber o quanto gera de SO2 na atmosfera. Bom, então agora eu vou entrar para a estequiometria. A reação entre enxofre e oxigênio já nos foi dada. Está balanceada? Está. Então, se ela está balanceada, eu já tenho aqui a proporção em mol, que é 1 para 1 para 1. Então, eu posso dizer com certeza que para cada 1 mol de enxofre, teremos a formação de 1 mol de
O2 gasoso. Mas acontece que eu não quero fazer os cálculos em mol. Eu quero a massa, não é? E eu quero a massa, olha lá, em miligramas. Então, o que eu sei? O que é um mol de enxofre? O mol de enxofre é a massa atômica do enxofre expressa em gramas. Então, a massa atômica do enxofre foi dada, que é 32, então são 32 gramas de enxofre. E o que é um mol de SO2? Venha cá. SO2 é uma molécula formada por enxofre e oxigênio. A massa atômica do enxofre é 32, do oxigênio é 16. Usamos 2 átomos de oxigênio e 1 de enxofre. 32 vezes 1, 32. 16 vezes 2, 32. Então, 64. Então, cada mol de SO2 tem 64 gramas. Então, cada 32 gramas de enxofre vai produzir 1 mol de SO2, que são 64 gramas de SO2. Eu quero saber, para esta diferença de 490 miligramas de enxofre, quanto teremos formado de SO2? Você vai me perguntar, mas pode misturar grama e miligrama? Posso, aos pares, ó, grama com grama, então aqui vai dar miligrama com miligrama, não é? E agora vamos fazer a nossa regra de 3. Nós temos aqui 32 vezes M, tem que ser igual a 490 vezes 64. M igual a 490 vezes 64 sobre 32. Voltando àquela questão da unidade, por que eu digo que eu posso combinar grama com grama, miligrama com miligrama? Porque a hora que eu monto esta relação, aqui eu tenho miligrama, grama e grama. Então, grama cancela com grama, o que sobra? Miligrama. Não preciso fazer a conversão. Sempre que eu estiver usando as medidas aos pares, eu não preciso converter. Então, aqui teremos, olha, 64 é múltiplo de 32. 64 é o dobro de 32. Então, vou simplificar. Por 32 dá 1, por 32 dá 2. E agora, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18, vai 1. E 2 vezes 4, 8, 1, que foi 9. Temos aqui 980 miligramas de SO2 produzido para cada quilograma de diesel. Temos essa resposta, pessoal? Vamos lá, a questão? Temos, né? Alternativa C, 980 miligramas por quilograma de diesel. Questão bastante interessante e que envolve muitas informações, não é? Concentração, estequiometria, reação química. Ficou bem claro? Deixa aí pra gente um comentário, um joinha e se inscreva no nosso canal. Até logo!